Já passaram os 5 minutos. Não sei se já estão todos em condições de podermos dar início à audição. Senhor Secretário de Estado já está? Já. Senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário de Estado, muito bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos então passar desde já à audição sobre os vários projetos que se prendem com o regime transitório para a emissão de atestados médicos e capacidades multiuso. Eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PS, se não me engano, só um segundo. Exatamente. Para o grupo parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 3 minutos. Como o Sr. Secretário de Estado sabe, a resposta é conjunta e no fim das perguntas dos grupos parlamentares. Então, faz favor, Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo todos os colegas parlamentares, os que estão aqui presencialmente e os que nos seguem. Sr. Secretário de Estado, também muito obrigada pela sua disponibilidade desde já. Nós realizámos efetivamente um conjunto de audições ao longo dos últimos 2 meses ao Sr. Bastonário, aos médicos de saúde pública, ao Instituto de Segurança Social, ao SPMS e ao Sr. Diretor-Geral Graça Freitas. E a situação que estamos aqui de facto a analisar é uma situação que muito preocupa a Assembleia da República e este grupo parlamentar. A situação pandémica teve, de facto, um impacto nas linhas de atividade do SNS e esse impacto também se sentiu nas juntas médicas, que também foram fortemente afetadas, e as iniciativas que estão aqui em discussão na especialidade incidem sobre esta área, uma área que sabemos complexa, mas muito sensível, e que se prende com a recuperação da atividade das juntas médicas para a abolição de incapacidades e emissão de atestados multiusos. Aquilo que se pretende, no geral, são regimes com caráter excepcional e soluções transitórias e conjunturais para resolver com alguma urgência esta situação do ponto de vista das pendências. Este assunto mereceu de facto o acompanhamento deste grupo parlamentar, recomendações da Sra. Provedora de Justiça, e a nossa preocupação é encontrar uma resposta célere, uma vez que estas juntas e a emissão deste atestado reveste de facto muita importância para a vida das pessoas, dos doentes afetados, que recorrem a elas para obterem um conjunto de acesso a direitos e a benefícios fiscais e sociais, designadamente a PSI, a isenção de imposto automóvel, bolsa de estudo no superior, a questão da autonomia pessoal do MAVI, ter taxas moderadoras no SNS, portanto um conjunto de direitos e benefícios sociais e fiscais da máxima importância. O Governo, e bem, retomou a cadência dessa atividade e conseguiu que pelo menos uma junta médica em cada agrupamento de centros de saúde ou unidades de saúde fossem constituídas, mas sabemos que existe ainda um volume de pendências significativo. Houve também a preocupação, e bem, de prorrogar, portanto, a vigência destes multiusos já emitidos, primeiro para dezembro de 2020 e depois para dezembro de 2021, mas ainda assim a situação permanece, e aquilo que queríamos no fundo perguntar, até porque foi decorrendo das audições que realizámos, designadamente com a DGS e com os serviços partilhados, é que tomámos de facto conhecimento que estão a preparar um diploma que vai rever este regime jurídico e que saudamos pela necessidade de mudança de que carece, e perguntávamos-lhe então, Sr. Secretário de Estado, se esta solução legal perspectiva uma solução mais estrutural e mais estratégica, sim, e se essa mudança é uma mudança de paradigma, e em que termos muda o paradigma. O que é que podemos esperar ao nível da simplificação e desmaterialização de procedimentos, em particular de doentes com doença oncológica, ao nível de redução do número de requerimentos, ao nível do aumento da celeridade, quais são as mudanças que serão operadas no campo da composição das juntas médicas, em termos dos especialistas, e como é que teremos uma melhor monitorização destes agendamentos, quais as soluções tecnológicas previstas, que referiu o Dr. Luís Góes Pinheiro, que terão dado contributos nesse sentido os serviços partilhados do Ministério da Saúde, e que automatismos poderemos garantir em termos de atestados de IMIM, uma vez que a DGS nos referiu a estratificação destes atestados, pelo menos em 3 níveis, bem como o reforço que se fará em termos de articulação entre instituições de saúde e a renovação dos AMIs já emitidos. Portanto, eram estas questões que gostaríamos de poder ouvir. Muito obrigada desde já. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves,
Do PSD, faz favor. Senhora Presidente, antes de mais uma interpelação à mesa sobre a conta dos trabalhos. Com certeza, com certeza. Senhora Presidente, eu julgo que, de acordo com o regulamento, como há partidos que têm iniciativas no âmbito desta matéria, que deverão ser eles primeiro a fazer as questões e depois, a partir daí, os partidos em função do que o regulamento prevê, e não o PSD neste momento. Senhor Deputado, neste momento nós ainda não temos regulamento. Pelo que me estão aqui a doutora... Eu, por acaso, também pensava que assim era. Mas é assim em todas as iniciativas parlamentares, pois, e acho que é o que faz sentido neste momento. Pois, tem toda a razão. Eu também acho que devia ser, em primeiro lugar, o requerente, como é óbvio. Mas o grupo parlamentar do Partido Socialista é um requerente. E foi quem solicitou esta audição. A regra que seguiu foi um bocadinho quem teve o impulso de Naturalmente que foi a requerimento do Partido Socialista e, nesse sentido... Começou. No entanto, estes assuntos estão a ser discutidos na Comissão, baixaram à Comissão, porque há iniciativas dos partidos. E já em plenário, a intervenção foi feita de acordo com a iniciativa que os partidos apresentaram, pela ordem de entrada dessas iniciativas. E certamente que aqui deveria ser para o mesmo efeito. Senhor Deputado, eu acho que faz algum sentido isso que, de facto, o Senhor Deputado está a dizer. Acontece que esta é a última audição em relação a este tema e nas audições anteriores não foi seguido esse critério. E, portanto, daqui para a frente nós teremos que definir, porque eu concordo consigo, quem tem iniciativa deve ter precedência em relação aos outros. De qualquer forma, esta foi a grelha seguida nas outras audições e, portanto, neste momento, e sendo esta a última audição, penso que fica a indicação, tomei boa nota do que o Sr. Deputado disse, mas não posso voltar atrás daquilo que já foi resolvido, mas daqui para a frente teremos isso em consideração. E tem a palavra, se assim quiser, para usar da palavra. Mas faz favor, diga. O facto de não termos respeitado aquilo que é a regra nas anteriores sessões, não foi respeitado porque não cumprimos todos. Não quer dizer que a partir de hoje não se faça essa alteração. Se estamos aqui perante a situação, eu julgo que era bom que, tendo nós condições para fazer esta audição de acordo com aquilo que é o normal do regulamento, que o fizéssemos. Se assim não for esse entendimento, naturalmente que o PSD vai continuar a sua audição, mas deveria ser esse o procedimento e estranho muito também que os partidos que tomaram a iniciativa não tivessem requerido também essa prioridade na intervenção. Sr. Deputado, eu peço muita desculpa, mas nada foi desrespeitado. Esta grelha foi consensualizada na Comissão, isto não apareceu por acaso. O requerente deste requerimento foi, de facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, o que eu quero dizer é que esta é a última audição em relação às audições sobre este tema e, de facto, é pena que só tenham falado nisso nesta última audição. Estamos, neste momento, com o Sr. Secretário de Estado. Eu agradecia que está à espera para poder responder às questões dos senhores deputados e, portanto, eu pergunto-lhe concretamente o que é que o senhor deputado pretende que seja alterado neste momento, visto que os partidos que têm as iniciativas legislativas não vão deixar, não têm, de facto, uma coisa é a precedência que se deu aqui foi autor do requerimento, mas têm, obviamente, todos a oportunidade de falar. Daqui para o futuro e para as próximas audições, se quiserem rever esta metodologia, até porque nós ainda não temos o novo regulamento fixado, seria uma boa oportunidade e nisso até lhe agradeço ter levantado a questão. Mas faz favor de propor o que tem a propor o mais rapidamente possível, visto que temos o Sr. Secretário de Estado Peço desculpa, à espera. E vamos avançar, mas não interprete esta interpelação como qualquer crítica à mesa. Inclusive, nós estamos cá e aceitámos também o procedimento e também fomos coniventes com o que se passou. Não se preocupe. Entenda dessa maneira. No entanto, julgo que era possível
fazer essa correção. Não, se é para levar nos termos das audições anteriores, o PSD vai corroborar. Estávamos aqui a tentar colocar as condições de acordo com aquilo que é a norma e daquilo que tem sido a regra noutras audições de outras comissões. É só nesse sentido, podemos também... Senhor Deputado, mas há alguma proposta que neste momento o Sr. Deputado queira fazer, que se ponha à discussão? Eu gostaria de colocar à Comissão a possibilidade de recuperarmos aquilo que é o normal, que é os partidos que têm a iniciativa falarem primeiro do que os partidos, a seguir aos requerentes e antes dos partidos que não têm qualquer tipo de iniciativa. Se for esse o entendimento, muito bem, se não for esse o entendimento, continuaremos a audição. Senhor Deputado, eu como lhe disse e reitero, aqui nesta Comissão o que foi consensualizado foi esta grelha. Se queremos alterar a grelha, e que faz algum sentido, terá que ser depois para a próxima. Se não se importa, então agora dou-lhe a palavra para questionar o Sr. Secretário de Estado sobre o projeto, a matéria que está em discussão. Faz favor, tem a palavra, 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e que nos acompanham também online. Não vou fazer aqui uma retrospectiva daquilo que foram as audições aqui realizadas, são públicas. Vamos apenas aqui sinalizar a razão de estarmos aqui hoje. E estamos aqui hoje porque este assunto já vem sido discutido na praça pública há muito tempo. É um problema que foi levantado e sinalizado pela Sra. Provedora de Justiça, que alertou para os atrasos e para as injustiças que estão a ser cometidas na emissão destes atestados e, inclusive, a Sra. Provedora de Justiça, há cerca de um ano, apresentou um conjunto de propostas e algumas medidas com caráter imediato e outras com vista à revisão do regime de atribuição dos atestados e que o Governo, até agora, ainda não resolveu qualquer um destes problemas. O que nós, neste momento, queremos saber, independentemente de todas as medidas transitórias que foram apresentadas, nomeadamente para a renovação destes atestados, nós queremos saber, efetivamente, qual é que é o ponto da situação destas juntas. O que nós queremos saber, e os doentes querem saber também, é o resultado da atividade destas juntas médicas. Disse que são 94, disse que são 104, estão a funcionar juntas em todos os agrupamentos de centro de saúde. No entanto, qual é que é a produtividade, qual é a eficácia destas juntas de freguesia, destas juntas médicas? Gostaria de saber também qual é que é o tempo médio de espera. Isto é, da mesma forma que conseguimos obter um tempo médio de espera para cirurgias ou para consultas de especialidade, qual é que é o tempo médio que existe para se obter uma consulta para a emissão do primeiro atestado médico de incapacidade? Temos informação de que há pedidos que aguardam um período de espera superior a um ano. Quero o Sr. Secretário de Estado confirmar-nos se isso é verdade ou não. Relativamente aos doentes oncológicos, para quando uma resposta imediata, uma resposta que lhes permita ter uma declaração provisória, mas que seja automática, para que não esperem também e não desesperem pela atribuição e pela emissão deste atestado na primeira avaliação? E também, já agora, qual é que é a razão para a sobrecarga dos serviços? Se o Ministério da Saúde já fez a avaliação para que, neste momento, haja uma pressão maior sobre os serviços e uma incapacidade de responder em tempo útil aos requerimentos que são feitos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Autor de uma iniciativa. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostava de os cumprimentar a todas e a todos e ao Sr. Secretário de Estado e agradecer a presença aqui. É interessante ver que este debate sobre os atestados multiuso, o acesso aos atestados multiuso e algumas medidas excepcionais e transitórias já teve uma evolução positiva desde o início, desde a apresentação das iniciativas legislativas. Porque no início
havia quem dissesse que era impossível haver automatizações para a emissão do atestado de multiusos, que isso criaria injustiças, que nunca seria possível dispensar a avaliação no momento, etc. Bom, já percebemos hoje que isso não é verdade, que é possível haver automatização de emissão deste atestado de multiusos em determinados casos. Tanto é possível que, como na última audição à Sra. Diretora-Geral da Saúde nos foi dito, há uma estratificação que até já foi feita pela própria DGS para determinadas patologias poderem ter exatamente o acesso imediato e automático a este atestado, outras terem depois uma avaliação até diferenciada dependendo da patologia. Portanto, essa parte do debate já está arrumada para canto, porque já percebemos que, efetivamente, a automatização é possível em determinados casos, aliás, como é proposto no projeto de lei do Bloco de Esquerda. O que está agora em cima da mesa é uma coisa diferente. É se nós, na Assembleia da República, pretendemos responder a situações dramáticas no imediato, ou se vamos prejudicar essas situações imediatas e presentes com base numa alteração de fundo que está eventualmente a ser feita e que há de aparecer daqui a algum tempo. E nós achamos que as alterações de fundo, nomeadamente sobre as juntas médicas, devem existir. Estamos disponíveis, obviamente, para contribuir para elas também. Agora, também achamos que elas não devem prejudicar uma medida que pode ser transitória, excepcional e transitória, e a aplicar já para os casos que neste momento precisam dessa mesma medida. E por isso, aquilo que gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado é, enfim, se corrobora, em primeiro lugar, se corrobora a intervenção da Sra. Diretora-Geral da Saúde sobre a possibilidade de haver casos em que a emissão é automática e se essa estratificação já está efetivamente feita, como foi dito pela DGS, e segundo qual é a previsão para a aplicação e concretização dessas propostas de fundo, de alteração de fundo sobre o funcionamento das juntas médicas. E, em terceiro lugar, para terminar, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em terceiro lugar, se isso é prejudicado por uma alteração que é transitória, que é excepcional, que existirá enquanto for necessário durante o período pandémico, se isso prejudica de alguma forma essa alteração de fundo, ou se, como o Bloco de Esquerda pensa, aliás, são duas coisas separadas e que podem conviver muito bem e ajudar diversos casos, uns no presente, outros no futuro. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, também proponente de uma iniciativa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. De facto, o PCP avançou com esta iniciativa perante um problema concreto que que identificámos e que muitos doentes fizeram chegar ao grupo parlamentar do PCP, que era de facto a ausência de resposta para a realização de juntas médicas para a avaliação da incapacidade dos doentes. E a verdade é que ao longo destes últimos meses não foi dada uma resposta cabal a este problema e que exige que mesmo nesta circunstância em que vivemos da epidemia da Covid-19, estes doentes não sejam prejudicados e possam também ter acesso à junta médica para a avaliação da sua incapacidade e, perante naturalmente essa mesma incapacidade, ter acesso também aos direitos previstos na legislação em vigor. Os problemas sobre o acesso à junta médica e a realização da junta médica já vinham antes da pandemia. Registamos, de facto, inúmeros atrasos na realização destas juntas médicas, o que traz naturalmente dificuldades a estes doentes. E esta era uma primeira questão que gostaríamos de colocar, que era perante esta realidade, também que o Governo naturalmente acompanha e tem conhecimento, como é que pondera ultrapassar esta
esta dificuldade. Depois, há naturalmente as questões que resultam da pandemia e que durante um largo período de tempo não houve a realização, não havia juntas médicas para a realização desta avaliação de incapacidade. O Governo prorrogou o prazo de validade dos atestados em vigor, mas deixou de fora quem iria solicitar a junta médica pela primeira vez. E é aqui que importa encontrar soluções. Nós temos defendido que a prioridade deve ser, neste momento, soluções que permitam que estes doentes não sejam prejudicados, e por isso propomos não só como que os doentes oncológicos possam ter automaticamente o atestado de incapacidade que permita ter acesso ao conjunto de direitos, aliás, como decorre até da recomendação da Provedoria de Justiça. Propomos também que possa haver identificação de um conjunto de outras doenças que, pela sua evolução, sabe-se que conduz a uma elevada incapacidade, mas isso naturalmente serão depois no quadro das equipes técnicas a fazer essa identificação, e que, para facilitar, mas mantendo o rigor que é necessário relativamente a estas matérias, que a avaliação de incapacidade possa, termo excepcional, poder ser feita por um médico especialista, que não um médico que segue o doente, de forma a permitir uma maior celeridade e agilidade no processo, naturalmente sujeita à confirmação após este período que vivemos. Percebemos já que, de facto, há algum trabalho que está a ser desenvolvido neste sentido de procurar aqui alguma automatização, peço desculpa, relativamente a estes processos, mas consideramos de facto que, dada a ausência de resposta para estes doentes, vou terminar, Sra. Presidente, que dada a ausência de resposta a estes problemas, que consideramos que é necessário de facto estas medidas excepcionais e que podem inclusivamente servir de experiência até no futuro para olharmos depois para as questões relativamente às juntas médicas e aos atestados de incapacidade, e era sobre este conjunto de questões que também gostaria de ouvir o Sr. Secretário de Estado. Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e talvez começasse por um ponto prévio, que é este. Nós estamos a discutir aqui no Parlamento, e o Sr. Secretário de Estado, enfim, é esse facto, estamos a discutir no Parlamento este assunto das juntas médicas há bem mais de 2 meses, já diria de quase 3 meses. E este assunto nasceu aqui no Parlamento por um conjunto de iniciativas. O CDS também apresentou um projeto de resolução que, entretanto, já ficou pelo caminho, mas o propósito era atender a uma situação específica que tinha que ver relacionada com a pandemia, que levou a que as juntas médicas tivessem suspensões e atrasos muito significativos, com implicações não processuais, mas na vida concreta das pessoas, e, portanto, a ideia era encontrar uma solução transitória para resolver o problema deste conjunto de pessoas que recorria ao Parlamento à procura de uma solução. Este é o enquadramento. O que acontece é que, daí para a frente, se começou, então, enfim, um processo liderado pelo Partido Socialista, pela bancada do Partido Socialista, que situava o problema de outra maneira. Dizia, bom, mas não vale a pena estarmos aqui a criar disposições transitórias no Parlamento porque o Governo está a tratar do assunto. Pronto, e é aqui que estamos, e é por isso que o Sr. Secretário de Estado aqui aparece, porque, de facto, aparentemente, e temos tido essa informação de vários organismos tutelados pelo Ministério da Saúde, seja os serviços partilhados, seja a DGS, que, de facto, nos dão conta que está a ser trabalhado uma iniciativa legislativa e que chegará ao Conselho de Ministros rapidamente, mas o rapidamente já se vai atrasando, sobre alterando a lógica do processo, agilizando, criando a tal estratificação que aqui já foi falada e que nos parece, pelo menos teoricamente, muito bem. Aquilo que é possível automatizar com todas as cautelas que uma automatização tem do ponto de vista até de discriminação relativa entre doenças e problemas clínicos está a ser feito, aquilo que pode ser avaliado e apenas documentalmente está a ser feito, aquilo que implica um contacto com o doente está a ser destrinçado quando pode ser à distância ou quando pode ser a presencial. Parece-nos tudo muito bem. Sabemos que há trabalhos feitos do ponto de vista de operacionalização de bases de dados, de interoperacionalização de bases de dados também com o Ministério do Trabalho, que também está a ser feito. Está tudo a ser feito e tudo nos parece, deste ponto de vista, e até aqui, muito bem. O problema é
quando é que vai ser feito? Porque, entretanto, voltou a haver, já sabemos que há 97 juntas médicas a funcionar pelo país, na versão minimalista, sabemos que os médicos de saúde pública não estão contentes com continuarem a ter sobre eles esta responsabilidade e, portanto, conhecemos um conjunto de dados, conhecemos um conjunto de problemas, só não conseguimos ainda perceber quando é que vai haver uma solução. E a minha pergunta única é essa: quando é que o Governo então vai ter uma solução e em que medida é que o Parlamento tem que esperar por essa solução ou deve forçar aqui, também dentro das nossas competências, uma solução transitória? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha do PAN, que também é autora de uma iniciativa. Faz favor. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada? Estou sim, bom dia. Bom dia, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, assim cumprimentar os senhores e senhoras deputadas presentes, cumprimentar o senhor Secretário de Estado e agradecer a sua presença para abordarmos um assunto tão sensível e tão premente quanto este. É evidente que aquilo que têm sido os diplomas publicados pelo Governo nesta matéria têm ficado aquém daquelas que são as necessidades reais e que precisamos efetivamente de respostas céleres. Isso é evidente para todos, o têm dito. O problema é precisamente esta celeridade. Lembrar que estes projetos que estão a ser discutidos já cá estão há alguns meses, precisamente pela identificação do problema e necessidade de respostas. Houve uma insistência de que se realizassem audições por parte de 2 grupos parlamentares e por isso estamos aqui hoje nesta última audição com o Sr. Secretário de Estado e esperamos que efetivamente seja para fechar este processo. Sabemos que ao mesmo tempo que esteve a decorrer na Assembleia da República estas audições e estas discussões, que o Governo também terá estado a procurar resolver o assunto. E desde logo era importante perceber quais são os planos efetivos do Governo em relação a esta matéria e uma calendarização para os mesmos, porque de facto as urgências das pessoas no seu dia-a-dia face ao acesso a este atestado não se coadunam com cada dia a passar sobre este assunto sem uma resposta cabal, sem uma resposta que efetivamente permita simplesmente uma resposta, um direito que é dos nossos cidadãos e das nossas cidadãs e que causa gravíssimos, tem consequências gravíssimas na sua vida e o Sr. Secretário de Estado sabe bem disso. Portanto, eu tinha 3 questões relativamente breves para o Sr. Secretário de Estado. Uma delas prende-se com o grupo de trabalho que foi criado em 2017 ao abrigo do programa Simplex, que visava precisamente avaliar as juntas médicas, o seu funcionamento, apresentar soluções. Bem, nós já estamos em 2021 e de facto ainda não há conclusões desse grupo de trabalho. Gostaríamos de saber se o Sr. Secretário de Estado nos pode dar mais informações sobre isso. Um dos aspectos que visava, e porque é no âmbito precisamente do Simplex visava esta discussão deste grupo de trabalho, prendia-se precisamente com a digitalização e a possibilidade de se implementar meios à distância para realizar estas juntas médicas. Gostaríamos de saber a opinião do Sr. Secretário de Estado em relação a isso. Se considera importante garantir a possibilidade de funcionamento por videoconferência ou de meio digital, desde que obviamente haja condições de parte a parte para o fazer. Depois gostaria de saber a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre uma solução no imediato, que é proposta no projeto de lei do PAN, relativamente à criação da figura do médico relator, com a possibilidade de rotatividade, não exigindo aqui equipas de 3 médicos para fazer estas funções, isto numa perspectiva de resposta no imediato. Obrigada, Sra. Deputada. Só mais uma questão para concluir. Gostaria de saber do Sr. Secretário de Estado o que pensa relativamente às questões de retroatividade, uma vez que, de facto, há muitos cidadãos lesados pela demora no acesso a este atestado. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se temos mais algum Sr. Deputado, não? Então passava desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Faz favor, Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados.
a senhora deputada Susana Amador, do senhor deputado Pedro Alves, Moisés Ferreira, a senhora deputada Paula Santos, Ana Rita Bessa e a senhora deputada Biana Cunha. Muito obrigado pela oportunidade desta audição. Se me permitissem, eu gostaria de começar por dizer que os constrangimentos atualmente existentes na emissão de atestados médicos de avaliação de incapacidade, de facto, constituem um grande desafio dos tempos que vivemos e merecem, ao longo dos últimos meses, um grande empenho e esforço por parte do Governo na sua resolução. Estas situações, mais do que números, são, de facto, histórias de pessoas, são histórias, às vezes, de verdadeiros dramas familiares e, por isso, deste modo, importa proteger a vida humana e mitigar os efeitos destas ocorrências, e esse será sempre uma prioridade crucial para este Governo. E por isso é tempo de agirmos e é tempo de irmos ao encontro das necessidades destes cidadãos. O Governo está, por isso, a desenvolver todos os esforços para que o projeto de decreto-lei a que se referiram e que está atualmente já em circuito legislativo, e repito, já em circuito legislativo, e pretende dar, de facto, uma resposta estrutural a estes problemas e que esperamos possa estar já devidamente aprovado no próximo mês de março, e aqui respondo já a algumas das questões, já no próximo mês de março. Se me permitem fazer um pequeno e sucinto enquadramento do histórico recente relativamente a esta questão das juntas médicas de avaliação de incapacidade e emissão de atestados médicos, talvez consiga responder de uma forma global a muitas das questões que foram postas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Como é sabido, a avaliação destas incapacidades tem como finalidade o acesso dos cidadãos a benefícios de natureza fiscal, social, económica e a determinadas prestações sociais como formas de integração social. O Decreto-Lei 202 de 96, que foi depois republicado pelo Decreto-Lei 291 de 2009, estabelece um regime de avaliação de incapacidades das pessoas com deficiência, sendo as respectivas juntas constituídas por médicos de saúde pública, nomeados na altura como autoridades de saúde, organizadas naquilo que eram os âmbitos das respectivas administrações regionais de saúde. E eram feitas, como é sabido, com base na Tabela Nacional de Incapacidades. Também, como sabem, existem outras juntas para diferenciar: juntas médicas de segurança social, juntas médicas da ADSE, juntas médicas de doenças profissionais, de acidentes de trabalho, outros tipos de juntas que são juntas diferenciadas. De facto, com o aumento dos benefícios económicos cuja obtenção é necessário o atestado médico de incapacidade de multiusos, esta atividade, é bom que se diga, tem aumentado exponencialmente, chegando a ocupar muitas das vezes nos departamentos de saúde pública 70% a 75% do tempo de horário médico semanal. Também, como as senhoras e os senhores deputados sabem, durante o ano 2020 e durante esta pandemia, a necessidade de mobilizar muitos, se não praticamente todos os profissionais de saúde para a assistência a esta emergência sanitária motivou que a 17 de março, e relembro que a 17 de março, através da Autoridade Nacional de Saúde Pública, se tenham feito a suspensão das respectivas juntas médicas. E em termos complementares também a determinação de 17 de junho, que manteve essa suspensão das juntas, tendo determinado a realização de juntas médicas de avaliação de incapacidade com caráter temporário, aliás, ao abrigo dos termos do 10A de 13 de março. As medidas adotadas pelo Governo no sentido de promover a constituição e agendamento do maior número de juntas médicas de incapacidade possíveis, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 10A, permitiram que até 31 de janeiro de 2021
fossem constituídas 104 juntas médicas de avaliação de incapacidade e não 94. 104 juntas médicas de avaliação de incapacidade. Segmentando, foram 53 no Norte, 16 no Centro, 26 em LVT, 5 no Alentejo e 4 no Algarve. Também, de uma forma, como informação adicional, dizer que foram emitidos até 31 de 12 de 2020 27.758 AMIMs, portanto, atestados médicos de incapacidade multiusos, e que atualizaremos trimestralmente. Também em relação àquilo que são as pendências processuais e reconhecendo todo o atraso, como sabem, devido à pandemia que nos sujeitou, e também reconhecendo a necessidade que temos premente de recuperar, desde logo, importa definir e planear, de facto, soluções que nos permitam, por um lado, a desmaterialização e desburocratização de procedimentos, de facto a melhoria também no acompanhamento e no agendamento, na monitorização das respectivas juntas médicas, a introdução de automatismos, nomeadamente na emissão de atestados médicos de incapacidade, e também o reforço de articulação entre as diferentes instituições de saúde. E por isso, neste sentido, eu diria que os 3 projetos de lei, Bloco de Esquerda, PCP e PAN, têm de facto mérito, uma vez que vão ao encontro de algumas das necessidades de agilização desta emissão dos atestados médicos de incapacidade, também eles, diga-se, identificados nas recomendações da senhora Provedora de Justiça, como aliás as senhoras e os senhores deputados disseram. No entanto, eu diria que os referidos projetos de lei, como é que eu hei dizer, têm como horizonte uma definição e um conjunto de soluções que respondem de uma forma, diria que transitória, a um conjunto de questões muito prementes. O Governo, por seu lado, permite ter uma resposta mais estruturada, a longo prazo, e não apenas uma resposta a problemas excepcionais decorrentes desta emergência sanitária. Para o Governo, qualquer alteração ao 202 de 96, ao Decreto-Lei 202 de 96, deve contemplar, de facto, como disse, uma simplificação dos procedimentos na emissão destes AMIMs, através da emissão automática dos AMIMs, com atribuição de incapacidade para um conjunto de patologias que foram identificadas pela senhora Diretora-Geral quando da sua audição, de certos tipos de patologia, nomeadamente patologias oncológicas, e que são devidamente validadas pelos presidentes das respectivas SMAI. A avaliação do processo da SMAI, também em sede de SMAI, deve ser feita com dispensa presencial do requerente para um conjunto de patologias que também foram identificadas pela Direção-Geral de Saúde, sendo que nas restantes patologias a avaliação deve ser presencial. Poderia também dizer que as SMAIs passam a ser constituídas no âmbito das ARS, das Administrações Regionais de Saúde, por agrupamentos de centro de saúde, por ACES, e também nas unidades locais de saúde, nas ULS. Em termos complementares, era importante também dizer que o processo será mais célere e deve ser composto por juntas médicas de especialistas e não exclusivamente de especialistas em saúde pública, de forma a libertar estes profissionais para outras atividades que são atividades bem mais emergentes. Admite-se, por isso, que as juntas médicas estejam preferencialmente constituídas por também especialistas de algumas áreas. Por exemplo, imaginem uma junta médica para avaliação de uma situação do foro mental, do foro psicológico, pois é evidente que será bom, preferencialmente, existam especialistas nessa área, nomeadamente na área da psiquiatria e, portanto, com maior diferenciação nessa área.
encontra-se já em circuito legislativo, como há pouco disse, este projeto de decreto-lei que vai ao encontro, aliás, de muitos dos aspectos preconizados nos projetos de lei que os respectivos partidos apresentaram e que estão em apreciação, e parece-nos a nós que este decreto-lei do Governo responde de uma forma estruturada a esta questão. Dizer também que se trata de um trabalho que envolveu diversas entidades, do Ministério da Saúde, SPMS, DGS, as ARS e diferentes áreas governativas, nomeadamente também as finanças e a segurança social. E eu diria que nesta medida as principais soluções passam de facto pela conversão do regime excepcional previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 10A em definitivo, passando as SMAI a ser constituídas, como disse há pouco, no âmbito das ARS, com o objetivo de constituir mais que uma SMAI em todos os ACES e nas ULS, nas Unidades Locais de Saúde. Esta composição, uma vez mais, como digo, das juntas médicas por diversos especialistas e as juntas médicas de recurso, penso que também são importantes, com médicos especialistas também não apenas na área da saúde pública, nem designados enquanto autoridades de saúde, e sendo preferencialmente os presidentes terem a competência em avaliação do dano corporal ou, pelo menos, experiência cumulativa em juntas médicas. Também é importante de referir a criação de um núcleo de coordenação regional de SMAI ao nível de cada ARS, e como regime geral, no fundo, de avaliação destas incapacidades. A possibilidade também de incluirmos o recrutamento de médicos aposentados para garantir o funcionamento das SMAIs, também nos termos do Decreto-Lei 89 de 2010 e também da própria Lei do Orçamento de Estado de 2021. E por último também dizer que a operacionalização deste processo, como sabem, é conhecida, começa com o requerimento do interessado dirigido ao diretor dos ACES ou dos OLS, territorialmente competentes, que encaminha depois para o presidente da respectiva SMAI para a convocação da junta médica num prazo de 60 dias a contar da data de entrega do respectivo requerimento. A emissão do AMIM, como disse, preferencialmente por via informática, estabelecendo-se uma situação de emissão automática do AMIM por validação da junta competente, situações de avaliação também com dispensa de observação presencial do requerente, conforme os constantes no anexo 2 e 3. Eu relembro que o anexo 2 e 3, o anexo 2, para além das patologias, dos tumores malignos, com metástases e sem metástases, tem também insuficiência renal crónica e cegueira. O anexo 3, relembro, tem as leucemias, tem as deficiências graves do aparelho locomotor, tem as laringectomias e tem as traqueostomias, entre outras patologias. Diria também que haverá uma clarificação das regras de prevalência do grau de incapacidade atribuído em processo de revisão, o que significa que prevalecerá a última avaliação feita na junta médica, excepto quando houver uma percentagem que seja alterada em função de uma alteração do critério técnico da própria tabela nacional de incapacidades. E também a possibilidade de um recurso, que é um recurso facultativo e gracioso, da decisão da SMAI para uma junta de recurso e, portanto, também a possibilidade de um imediato recurso para a decisão de uma SMAI, bem como poder ser ultrapassada esta possibilidade facultativa de recurso para uma SMAI e poder ser feito logo em sede contencioso para Tribunal Administrativo. A manutenção da existência de funcionamentos e competências da Comissão de Normalização e Acompanhamento de Avaliações das Incapacidades irão funcionar junto da Direção-Geral de Saúde, com a inclusão de representantes das respectivas administrações regionais de saúde. E também uma previsão, que eu penso que é importante, da interoperabilidade da referida plataforma eletrónica com outras bases de dados, nomeadamente bases de dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, do Ministério
Trabalho e da Segurança Social, concretizar com certeza através de protocolos entre as administrações regionais de saúde, SPMS, a Autoridade Tributária, Instituto Informático e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, de forma que de facto os requerentes possam ver o mais rapidamente reconhecidos os seus benefícios sociais. Penso que respondi à maioria das questões. De qualquer das formas, alguma questão que fique para responder mais especificamente na segunda ronda será respondida, com certeza. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então dar início à segunda ronda. Os grupos parlamentares dispõem de 1 minuto e meio, como sabem. Passo já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, se quiser usar dela, obviamente. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, António Lacerda Salles, a importância, de facto, desta audição, tal como antevíamos, porque foi possível, de forma muito clara e de forma muito completa, falar-nos do diploma e das soluções que esse diploma acolhe para melhorar o sistema de juntas médicas. E, nessa perspectiva, a audição foi, de facto, muito importante e relevante. A minha primeira nota é para, no fundo, registar, em função daquilo que disseram os meus colegas, que o Parlamento é um órgão legiferante por excelência e, portanto, o Parlamento nunca estará coarctado na sua iniciativa legislativa e, portanto, uma situação nunca impedirá a outra, porque é essa a sua função primordial de fiscalização e, obviamente, a componente legislativa. Agora, cabe ao Parlamento também zelar pela qualidade das leis e pela coerência e unidade do sistema jurídico e, portanto, aquilo que temos que avaliar é até que ponto um projeto de diploma com esta abrangência e com este alcance não prejudica iniciativas com um horizonte, um alcance meritório sim, mas que tem de facto um alcance mais transitório e mais conjuntural. Essa avaliação obviamente ficará aqui em sede da Comissão e do Parlamento para avaliação. E aquilo que queria de facto registar são as melhorias evidentes do sistema que fomos apurando ao longo das audições, mas que hoje ficou aqui muito cristalino e que eram também preocupações desta Comissão. Portanto, a questão da celeridade, a questão da composição da própria Junta, libertando os médicos de saúde pública, que, como referiu, lhes ocupava mais de 75% do seu horário de trabalho e que o Dr. Ricardo Mexia aqui apontou como uma necessidade de haver, de facto, essa libertação e que o diploma, pelos vistos, vai acolher, permitindo que outros especialistas sejam, de facto, envolvidos e isso é, de facto, um bom e um excelente avanço. Obrigada, Sra. A parte das questões dos automatismos que este grupo parlamentar nunca recusou. Sempre disse foi que os automatismos tinham que ser conciliados com rigor e com equidade e, portanto, seguramente é isso que acontecerá e, portanto, saudar pelas soluções e esperando, obviamente, que haja celeridade na aprovação do diploma, que é, de facto, premente. Muito obrigada. Senhor Deputado Pedro Alves, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Secretário de Estado as respostas, mas para o PSD a única resposta que foi dada em concreto foi que foram emitidos até 31 de dezembro 27.758 atestados à mim. É uma preocupação com que nós ficamos, porque, tendo em consideração os números que nos foram avançados pela Sra. Diretora-Geral de Saúde relativamente aos pedidos de 2019, que foram cerca de 93 mil pedidos e que foram despachados 75 mil atestados, então, Sr. Secretário de Estado, se há tanta precisão para indicar os atestados emitidos, porque é que há sempre alguma dificuldade em dizer quantos é que estão em espera. E mais, o tempo de espera para a emissão ou para a avaliação, para a consulta de primeira avaliação. Este é o nosso problema. O Sr. Secretário de Estado falou que não são números, são pessoas. Eu trago aqui um caso concreto de uma pessoa que a 2 de março do ano passado entregou um requerimento para a primeira avaliação e ainda hoje está à espera. Há ou não um atraso para a primeira avaliação superior a um ano? Há ou não famílias e doentes à espera desta primeira avaliação? E, na prática, o Sr. Secretário de Estado não trouxe aqui nenhuma resposta, não nos disse quando é que vai resolver este problema para estas pessoas. Nem sequer abordou a questão dos doentes oncológicos, de encontrar aqui uma forma alternativa, temporária, transitória, para resolver no imediato. Não é à espera de um novo diploma. São situações concretas da vida de cada um e há mais de um ano que estão à espera. E eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos informasse em concreto destes números que não nos quis informar. E, nesse sentido, o Sr. Secretário de
Estado, dizer-lhe também que não nos referiu quais foram as razões para tal sobrecarga, independentemente da pandemia, porque, como aqui foi dito muito bem, e nós sabemos, o problema vem anteriormente a ser acumulado e que, por essa razão, também nos informasse qual é que é a razão desta pressão sobre os serviços. Muito obrigado. Passo já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer também as respostas que o Sr. Secretário de Estado nos deu e as informações até detalhadas que nos deu. E, pronto, mais uma vez se comprova que várias das propostas que o Bloco de Esquerda faz no seu projeto de lei para a recuperação da atividade das juntas médicas, para a emissão de atestados multiuso, são perfeitamente plausíveis e podem ser concretizáveis. Portanto, espero que isso dê conforto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e até ao Grupo Parlamentar do PSD, que inicialmente, quando nós iniciamos este debate, manifestavam dúvidas sobre a possibilidade destas automatizações, etc., e sobre a justiça ou não. Espero que esse conforto faça com que se juntem a este projeto de lei, porque a verdade é que o projeto de lei do Bloco de Esquerda foi apresentado em setembro. Nós estamos a caminhar já para março. Portanto, passaram 6 meses. E a verdade é que se estas respostas e estas propostas são possíveis, elas já poderiam estar a ser aplicadas e, portanto, já há 6 meses que nós poderíamos estar a resolver situações dramáticas, situações de vida dramáticas, mas continuamos a não resolver porque estamos à espera de qualquer proposta do Governo. E, portanto, eu creio que o que se põe aqui são duas questões. Uma solução transitória e excepcional colide com uma solução de fundo e de transformação mais geral sobre o que se diz na legislação sobre juntas médicas? Não. Não nos parece que colida, complementam-se quanto muito. Segunda questão, é necessário ou é plausível continuar a aguardar e continuar a fazer com que estes projetos de lei não se concretizem em leis à espera de uma iniciativa do Governo? Não parece que seja necessário. Eu termino, Sra. Presidente. Não me parece que seja necessário, portanto, eu acho que o que o Parlamento deve fazer é, neste momento, aprovar um regime transitório e depois aquilo que o Governo estará a preparar complementará esse regime transitório. Muito obrigado. Passo já a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de referir o seguinte. No início da epidemia foi de facto definido que as ARS iriam constituir juntas médicas para resolver este problema. A verdade é que esse artigo, que estava previsto no Decreto-Lei 10/2020, não chegou a ter concretização. E para além dos atrasos que já vinham de trás, o problema foi-se agravando exatamente porque não houve essa solução. Foi feita a prorrogação, e bem, dos atestados em vigor, mas a verdade é que o Governo não criou a solução que permitisse resolver a este problema. Há iniciativas na Assembleia da República que procuraram dar resposta dada a inação por parte do Governo relativamente a esta matéria. E aqui a questão está, de facto, nós já conhecíamos este problema, até a questão suscitada pelos médicos de saúde pública de que as juntas médicas de facto ocupavam um tempo bastante significativo e pediam de desenvolver as outras tarefas e competências e funções no âmbito da saúde pública, e compreende-se também que no início da epidemia os médicos de saúde pública fossem alocados para travar a epidemia, ninguém colocou isso em causa. O problema é que ficou um problema a descoberto, sem solução e sem solução até hoje, porque hoje continua a não haver solução para estas pessoas, continuam a aguardar as juntas médicas. Foram criadas algumas, mas continua a haver inúmeros atrasos, continuam a não ser agendadas em inúmeros locais do nosso país juntas médicas para avaliação de incapacidade.
E por isso aquilo que de facto que nós entendemos que é premente é resolver este problema urgentemente, e foi esse o intuito destas iniciativas. E de facto também deixar bem claro, na nossa opinião, a Assembleia da República não está de forma nenhuma condicionada àquilo que é a iniciativa por parte do Governo. Por isso entendemos que as iniciativas e a iniciativa do PCP é atual, faz sentido, e que é importante de facto que possamos dar um contributo para a solução deste problema. Obrigada, porque senhora nós já deputada. tínhamos resolvido, e aliás demos acordo a estas audições para que possamos aqui criar um espaço de debate, mas alertámos desde logo para a urgência relativamente a este processo. Deputada. E é nesse sentido que é a nossa intervenção. Passo agora a palavra à senhora deputada de Viana Cunha. Faz favor. Tem a palavra, dispõe de 1 minuto e meio. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradecendo desde já as respostas que nos deu, não posso deixar de dizer que o Governo já deixou passar demasiado tempo e que, conhecendo as iniciativas que estão na Assembleia da República, deve agir de forma complementar, uma vez que nada fez até ao momento, nada publicou. Face ao que o Sr. Secretário de Estado nos expôs, eu pedi-lhe 2 pedidos de clarificação e deixava-lhe um testemunho de uma cidadã com uma pergunta. Os pedidos de clarificação são os seguintes. Se pode dizer-nos se pessoas com casos, naquilo que o Governo tem previsto, se pessoas com casos com incapacidades comprovadas por relatórios médicos desde a sua infância, se irão efetivamente ser dispensadas destas reuniões de avaliação. Também gostaria que nos clarificasse relativamente à retroatividade dos apoios das pessoas que têm sido lesadas ao longo deste tempo todo e assumido elas todos os encargos que deveriam ser encargos assumidos pelo Estado. O testemunho da cidadã, de forma muito breve e porque contém uma pergunta, é o seguinte. Neste momento preenche-se um requerimento presencial no centro de saúde com cartão de cidadão e ainda nos dizem, olhe, agora espero que isto está muito demorado. Obrigam-nos a ir lá preencher uma coisa perfeitamente básica para se fazer online e mais nada. É um direito, está legislado, mas na prática não temos acesso a ele. Todos os médicos, logo nas primeiras consultas, nos falam da importância do atestado multiusos, da importância de o requerermos. A informação passa, as pessoas estão informadas, mas não conseguem ter uma resposta. Há uma desproteção enorme numa fase tão frágil. Gostaria de saber se será possível, se o Governo considera possível, que as pessoas possam requerer o atestado, apresentá-lo à Segurança Social e avançar-se com os apoios e apenas serem verificados a posteriori numa junta médica. Muito obrigada, Sra. Presidente e Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, penso que já não está mais nenhum senhor deputado inscrito. Vamos passar então para as respostas do senhor Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado uma vez mais, Sra. Presidente, e senhoras e senhores deputados também, uma vez mais, muito obrigado pela oportunidade e pelas questões. Se me permitem, eu gostaria de relembrar o seguinte. Em 2014 tínhamos 74 GEMAI constituídas. Em 2015 tínhamos 75 GEMAI constituídas. Em 2018 e 2019 tínhamos 78 GEMAI constituídas. E neste momento, permitam que vos diga que apesar de todas as dificuldades e de todos os constrangimentos conhecidos, criámos as condições necessárias para a constituição de 104 GEMAI. Eu diria, ainda assim, que é o maior número de sempre desde 2014 de GEMAI constituídas. Estas 104 GEMAI são um número que procura responder no imediato e excepcionalmente numa situação muito complexa do país e do Serviço Nacional de Saúde a uma circunstância conjuntural, dando resposta imediata a problemas que exigem do Governo, eu diria uma resposta mais estruturada e mais de longo prazo. E o Governo, por isso, não esteve parado. Bem pelo contrário, não só constituímos estas juntas que referi, como com certeza que vamos continuar a aumentá-las ao nível dos ACES e ao nível das unidades locais de saúde. Por outro lado, e a título excepcional, num primeiro momento, até 31 de 12 de 2020, e num segundo momento, até 31 de 12 de 2021,
O Governo já procedeu à prorrogação dos AMIMs já emitidos, como é do conhecimento de todos. Apesar de todas estas medidas, o Governo reconhece que é uma situação que continua a merecer da nossa parte grande preocupação, estando por isso empenhado numa solução legislativa que, depois de aprovada a breve trecho, e repito uma vez mais que já se encontra em circuito legislativo para que possa estar devidamente aprovada já no próximo mês de março, dizia eu, portanto, a breve trecho, e que consolide de forma definitiva uma agilização e uma simplificação de procedimentos. Como disse no início e como alguns dos senhores deputados o referiram e muito bem, estas situações clínicas não são apenas números, não as podemos traduzir apenas em números, tratam-se de pessoas, tratam-se de famílias e por isso estamos sensíveis, obviamente, a essas situações de onde destacamos, como também já dissemos, as situações do foro oncológico, pela premência que todos conhecemos. Existe sempre alguma dificuldade em dar uma extraordinária prevalência de imediato às do foro oncológico, porque existem também situações muito graves de outro tipo, que são conhecidas e que nos dispensamos de dizer porque as conhecem e que merecem também, enfim, essa premência que as situações do foro oncológico também merecem e que, para poderem ser tratadas com alguma equidade, sem que, contudo, continuamos a dizer, haja esta premência grande das situações do foro oncológico, evitando de facto a violência física e psicológica, de serem submetidos a uma avaliação presencial após um diagnóstico e por isso bastando somente uma avaliação do tipo documental. Outras patologias, como por exemplo as que referi há pouco, insuficiências renais crónicas, leucemias, deficiências osteoarticulares graves, como é o caso de amputações, cegueira, etc., serão também dispensadas, conforme já há pouco disse, e que são patologias que constam do anexo 2 e do anexo 3. A iniciativa governativa do diploma tem, de facto, esta visão integrada e holística que integrou, como disse, os contributos das diferentes entidades do Ministério da Saúde e que tiveram intervenção nesta matéria e procurou também ter uma intervenção e uma resposta intersetorial, dando resposta a esta emissão dos AMIM e garantindo o reconhecimento dos direitos destes cidadãos. Por isso, gostaria de salientar que, sem prejuízo do mérito dos projetos de lei em apreço, o Governo entende, e salvo melhor opinião, que a matéria em causa é de natureza muito executiva e muito operacional. Eu diria que, neste sentido, as especificidades necessárias de cautelar requerem, de facto, um esforço de articulação da parte do Governo, quer ao nível dos diferentes organismos, como referi, do Ministério da Saúde, quer das diferentes áreas governativas, por forma a resolver os problemas que todos identificamos. E por isso, dada a particular especificidade desta matéria e tendo em conta a iniciativa legislativa do Governo, já em circuito legislativo, como disse, a aprovação de outras iniciativas poderem não acautelar todos os aspectos necessários e todos os detalhes necessários, criando dessa forma uma situação de entropia que possa ser geradora de instabilidade desnecessária, no nosso ver, para aquilo que são os principais beneficiários desta medida, que são os cidadãos portadores de incapacidades.
Houve algumas perguntas mais específicas, nomeadamente que me lembro agora da senhora deputada Biana Cunha, relativamente aos relatórios de incapacidade desde a infância. Obviamente que depende do relatório, depende da patologia e depende dos diferentes enquadramentos dessas patologias. E fez-me uma outra questão que eu agora não me recordo, mas que eu penso que já respondi e que tem a ver com a possibilidade da premência das patologias oncológicas em relação a outro tipo de patologias não oncológicas, mas também com igual premência, como por exemplo patologias neurodegenerativas, que sabe também são de grande premência. E, portanto, aquilo que queria dizer para terminar é que, de facto, o Governo está a desenvolver todos os esforços para que este projeto de lei, que, repito, já está em circuito legislativo, pretenda dar uma resposta estruturada, uma resposta robusta, uma resposta a longo prazo a estes problemas e que possa estar já devidamente aprovada no próximo mês de março, dando assim resposta às necessidades destes cidadãos. Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, também apelação à mesa, se faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, é para referir que o Sr. Secretário de Estado, uma vez mais, não responde às perguntas do PSD, porque certamente não o quis fazer ou não sabe. Nós sabemos quantas juntas médicas existem, mas o Sr. Secretário de Estado não nos respondeu quantos processos estão pendentes e qual o tempo de espera, que é isso que preocupa os portugueses e os doentes que estão em espera. E, nesse sentido, o PSD irá fazer uma pergunta por escrito à Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada. A pergunta do Grupo Parlamentar do PSD vai seguir por escrito e nós agradecemos a sua disponibilidade e a sua participação neste processo legislativo que já está em fase final de vários projetos, como sabe. Senhora Presidente, permita-me só agradecer e responder a todos os senhores deputados e também ao senhor deputado do PSD, dizendo-lhe que o Governo procura sempre soluções de convergência e soluções e não obstáculos e divergências, e por isso é nessa perspectiva que estamos aqui a responder a todas as questões que nos foram colocadas, nomeadamente também às do senhor deputado do PSD. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, damos assim por terminada a audição sobre... Senhoras e senhores deputados, talvez fosse bom, está-me aqui a dizer a doutora Inês, e com alguma razão, que nós pudéssemos desde já fixar um prazo para as propostas de alteração, não é isso? Então, se não se importam, podem sugerir, principalmente os proponentes das iniciativas, sugerir um prazo, consoante... Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Até segunda-feira, com a possibilidade de, depois da votação, ser na quarta? Senhoras e senhores deputados, uma proposta do PCP, estão de acordo? Até segunda-feira, inclusive, para depois votarmos assim que estiver, sim, pode ser. Ainda não temos a ordem de trabalhos fixada de quarta-feira, mas mesmo que haja audições, faz-se a seguir ou antes. Está bem? Pode ser assim? Muito bem, então está fixado esse prazo. Senhoras e senhores deputados, vamos agora passar